Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo muito pedido aqui no canal que é sobre como começar, tipo, do zero, a estudar pro Enem. Só que esse vídeo, quando eu fui preparar, eu percebi que tem várias versões. Então eu vou fazer basicamente 3 tipos de início, que é pra quem tá estudando por conta própria, pra quem tá no terceiro ano fazendo pré-vestibular e pra quem ainda tá, tipo, no primeiro, no segundo ano e tá apressadinho pra começar a estudar pro Enem. Então, primeiramente, pra quem estuda sozinho, o que você vai fazer, assim, pegando do zero? Comecei a estudar hoje, Enem em outubro/novembro, quero aprender. O que você vai fazer? Primeiro você vai fazer uma lista dos conteúdos que mais caem em cada matéria. Porque assim, se você for olhar o edital do Enem, você vai entrar em pânico. Porque como o Enem é um exame do ensino médio, tecnicamente todas as matérias do ensino médio caem. Mas na prática, poucas dessas matérias caem e caem em maior quantidade e tudo mais. Então, eu vou deixar um link aqui do Guia do Estudante, porque lá tem essa lista das matérias que mais caem no Enem de cada coisa. De cada matéria. O que mais cai do Enem de matemática, de história, geografia, enfim. E aí você vai pegar cada um desses assuntos. Então, por exemplo, de geografia, relevo. Aí você vai ler a teoria sobre relevo e vai tentar entender aquilo tudo, ver videoaulas. Basicamente estudar a teoria, né? Você vai ver uma videoaula, você vai ler um texto a respeito. Então, depois que você tiver estudado a teoria e tiver entendido mais ou menos, você vai ver exercícios resolvidos ou ver pessoas comentando e fazendo exercício. Porque isso é uma coisa que ajuda muito. Porque assim, não dá pra você pegar uma matéria que você acabou de aprender e já fazer um exercício super difícil. Eu acho que é muito mais fácil, primeiro você ver alguém resolvendo o exercício, ou um amigo mais inteligente seu, ou na internet algum professor resolvendo exercício. Tem muitos exercícios comentados também, exercício já com a resposta, com a resolução. Então você vai ver aquilo para entender mais ou menos como são os exercícios, como as coisas funcionam, como que você aplica a matéria se a questão for desse jeito, como que aplica se for desse outro jeito. Então você vai ler a teoria, vai primeiro ver exercícios já resolvidos e aí depois você vai fazer exercícios específicos sobre isso. Então você estudou agora relevo, então você faz exercício de relevo. Você estudou hidrografia, faz exercício de hidrografia. E quando você fizer isso de basicamente todas as matérias, você começa a treinar na prática, a fazer Enem antigo, que isso assim, eu acho que é a chave para estudar. Pro Enem, pelo menos. Então, o que você faz? Por exemplo, você já estudou todas as matérias de geografia, todas as matérias de história, todas as matérias de filosofia. Então, você pega o Enem antigo de humanas e faz. Então, você vai ver quantas questões você errou, quantas questões você acertou, quais assuntos que você tá tendo dúvida, por que você errou, mais ou menos corrigir a sua prova. E para redação é a mesma coisa. Eu já falei no meu vídeo de como estudar sozinho em relação à redação, porque a redação de fato não dá pra você corrigir sua própria redação. Então eu vou deixar o link daquele vídeo sobre como estudar sozinho aqui na descrição. E lá vocês veem mais ou menos como que estuda a redação pro Enem. Eu acho que é muito importante você ter uma outra pessoa corrigindo sua redação, porque você não tem como. Então, às vezes mandar pra alguém, ou fazer um daqueles cursinhos online que são super baratos. No vídeo fala isso mais em detalhes, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Agora, para quem tá no primeiro e no segundo ano, a minha dica é aproveita a atenção, o cuidado que você tá tendo na escola, porque quando no primeiro e no segundo ano a gente tem bastante tempo de estudar as nossas matérias, não é igual no terceiro ano que é tudo corrido. Então aproveita que você tem mais tempo de exercitar essa matéria e tal. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa mesma lista das matérias que mais caem no Enem e quando o seu professor for dar essa matéria, você presta uma atenção um pouco mais especial. Porque, por exemplo, eu vejo eu no segundo ano sofrendo para aprender oração subordinada, oração coordenada, substantivo, adjetivo e nada disso cai no Enem. Então assim, eu decorava pra prova e depois jogava fora, porque isso foi um conhecimento que eu nunca mais usei na minha vida. E eu guardava mais espaço dentro da minha cabecinha para as coisas que realmente caíam no Enem. Então assim, eu não tô falando pra você jogar de lado tudo que você aprende na escola, mas eu tô falando pra você focar nas matérias que mais caem no Enem. Então, por exemplo, quando você estudar reações químicas, que sei lá, deve ser uma coisa que cai no Enem, você estuda aquilo com mais atenção e você faz um resumo de no máximo uma página, no máximo, assim, estourando uma página, porque no meu primeiro e no segundo ano, eu tinha um caderno super caprichado de todas as matérias, guardei exercício, achando que no terceiro ano
tudo aquilo ia ser útil, que eu ia ler todos os meus cadernos antigos, que eu ia fazer todos os exercícios que eu não fiz no primeiro e no segundo ano, quando na verdade não dá tempo. Assim, pelo menos na minha escola, minha revisão de primeiro e segundo ano começou 3 meses antes do Enem. Então assim, foi uma correria danada, não deu tempo de fazer nada, meus cadernos estavam tão lindos, permaneceram intocados. Então, assim, pra dar tempo de você usar, aproveitar isso tudo que você tá estudando no primeiro e no segundo ano, faça resumos curtos, de meia página, no máximo uma página, só resumindo mesmo o que é essa matéria, que aí no terceiro ano, quando você estiver lá na correria de revisão, vai dar tempo de você ler aquilo e refrescar esse conhecimento na sua cabeça. E se você for começar a estudar redação, não para, nem nas férias, porque redação, se você não fizer pelo menos uma por semana, você esquece. Assim, então, se você for começar a estudar redação no segundo ano, no primeiro ano, não sei, às vezes você pode querer, não para de fazer redação. Tem que ser uma coisa constante na sua vida. Não adianta fazer 80 redações durante o primeiro ano, aí depois passar o segundo ano inteiro sem fazer redação porque você fez no primeiro ano e chegar no terceiro achando que você já vai tirar 1000. Porque redação é difícil, entendeu? Você tem que manter o ritmo. E agora, pra quem tá no terceiro ano ou tá fazendo cursinho, pré-vestibular, essas coisas, é um pouco difícil porque eu acho que tem 2 métodos. Ou você estuda pra escola e se dá bem no Enem, ou você estuda pro Enem e se dá bem na escola. Deixa eu explicar. Eu tenho uma colega que ela esqueceu, quando ela chegou no terceiro ano, ela esqueceu totalmente que a escola existia. Ela ia na escola, mas quando ela chegava em casa, ela estudava, não com o compromisso de, semana que vem eu tenho prova disso, então vou estudar isso. Ela estudava assim, no ritmo dela, no cronograma dela, e aí ela estudava tão bem, tanto assim, que ela acabava indo bem na escola, assim, meio que quase que sem querer, porque ela estava estudando pro Enem, e aí, como as matérias que caíam na escola eram as matérias que caíam no Enem, ela acabava indo bem na escola. Eu tentei seguir essa tática, só que deu muito errado, porque eu pensando lá toda linda, né, pensando, nossa, eu já tô afim de estudar física, aí no dia seguinte eu tinha prova de matemática, aí eu tirava 0 na prova de matemática e passava aperto na escola. Então, o que eu acho que é mais fácil, até porque é difícil fazer um cronograma de estudo, nem sei como que faz um negócio desse, é você estudar pra escola e acabar se dando bem no Enem. Por quê? O que a escola tá te cobrando é basicamente a matéria que vai cair no Enem. Então, assim, se você estudar, por exemplo, a matéria de química que vai cair na prova da semana que vem, e aprender bastante aquele conteúdo, quando chegar a prova de química do Enem, você vai saber aquele conteúdo porque você já estudou ele pra escola. Então, assim, siga o ritmo da escola, estuda pra escola, aprenda as matérias que você tá sendo ensinada, né? Enfim. E você vai se dando bem ao longo disso. Eu acho que dá mais certo. E aí, quando já estiver chegando no finalzinho, você começa a fazer Enem antigo. E agora, essa questão. Quando que eu começo a fazer Enem antigo? Quando que eu começo a pegar Enem velho e fazer, e testar, e fazer meu próprio simulado e tal? Então, você faz o Enem, obviamente, desde 2009, né? Porque foi quando o Enem teve a reformulação. Só que ao mesmo tempo que são, 6 Enems, é muita coisa, né? São 180 questões vezes 2, vezes 6. Enfim, eu sou ruim em matemática, é muita questão. Então, assim, eu comecei a fazer os Enems em agosto, 3 meses antes do Enem. Aliás, 2 meses antes do Enem. E não deu tempo de fazer todos os Enems. Eu consegui fazer todos só de matemática e os outros de humanas, de natureza, de linguagens. Não consegui fazer todos. Aliás, não consegui fazer nem metade, porque não dava tempo, né? Entre estudar pra prova, fazer exercício da escola e fazer Enem antigo e gastar todo aquele tempo de simulado e tudo mais. Não dava tanto tempo assim. E também porque a minha escola tinha os próprios simulados dela. Então não dava tempo de fazer todos os Enems antigos. Então, quando você sentir que você já tá conseguindo entender, assim, 70% das matérias que caem mais no Enem, já começa a fazer. E se sobrar tempo depois, lindo, refaz. Mas eu sinceramente duvido que você consiga fazer todos os Enems e ainda ficar à toa, né? Mas se ficar, se você for o super-homem, parabéns, faz um Enem aleatório de algum lugar. Faz o Enem PPL. Nossa, gente, até isso. Fazer todos os Enems desde 2009, mais a segunda aplicação, não dá tempo. Então, quando você sentir que você já tá conseguindo, já começa a fazer Enem, tá?
E eu acho que foram essas as dicas. É um vídeo bem breve, assim. Se vocês gostarem, não se esqueçam de dar me piate do vídeo e de comentar se vocês tiverem outras dicas de estudo. Comentem aí como que tá o estudo de vocês, como que vocês estão se saindo, quais dúvidas vocês têm. E não se esqueçam de se inscrever no canal também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo